Uma grande arma e proteção nos foi dada pela própria Mãe de Deus ao devotíssimo São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Frades Pregadores, ou Dominicanos. O santo encontrava-se já em vários dias entre orações e penitências, pedindo a intervenção do céu à dura realidade da Igreja na França. Durante a Idade Média, a qual era assolada pela nefasta heresia dos albigenses, conhecidos também pelo nome de cátaros, foi então, em um desses dias, quando já estava quase sem forças, que ele se lhe apresentou em visão mística a Excelsa Senhora do Céu, Virgem Maria. Entregando-lhe o Santo Rosário, revelou a ele que esse era o meio para alcançar a conversão dos hereges e a salvação das almas, pedindo-lhe também que pregasse a todas as gentes as excelências e maravilhas do Santo Rosário. Um grande espetáculo da manifestação da graça de Deus aquele povo pôde experimentar. Com a pregação e oração do Santo Rosário da Mãe de Deus, São Domingos apenas se dirigia à igreja após a aparição da Senhora Bendita. Os sinos da igreja começavam a tocar por ação misteriosa, a qual se acredita aos anjos de Deus. Toda a gente já presente no interior do templo se enche de pavor e espanto, quando durante a pregação de São Domingos, cheia da mais eloquente inspiração celeste, uma imagem da Virgem Santa, em um dos altos altares do interior da igreja, levanta os braços aos céus, pedindo justiça de Deus sobre aquele povo, que, seduzidos por falsas doutrinas, tinham abandonado a verdade da Igreja de Deus. Que maravilhas aquela gente do sul da França pôde experimentar pela recitação do Santo Rosário. Voltaram-se a Deus, abandonaram as heresias, a prática sacramental aumentou indizivelmente e Deus, que é a verdade infalível, voltou a receber daquele povo a glória que lhe é merecida. E Deus, que não se deixa vencer em misericórdia, deu seu perdão àqueles que, por meio da devoção e recitação do saltério da Santa Mãe de Deus, abandonaram o erro e abraçaram a verdade de Jesus e de sua esposa, a Igreja. Poderíamos seguramente escrever um livro, e não seria um pequeno, mas uma verdadeira enciclopédia das inumeráveis graças que Deus derramou à humanidade e à sua Igreja através da oração do Santo Rosário. E isso nos diversos lugares do mundo. Mas devemos chamar a atenção a um específico milagre ocorrido no dia 6 de agosto de 1945, na cidade tão conhecida de Hiroshima, no Japão. Cidade que se tornou nesse dia citado um palco de horror e desolação. Exatamente às 8h15 da manhã do dia 6, uma bomba atômica explodiu cerca de 8 quarteirões da igreja jesuíta de Nossa Senhora da Assunção em Hiroshima. Para compreendermos melhor, a bomba atômica tem a capacidade de destruir toda a vida que se encontra em um raio de quase 2 km de distância. Para ser mais preciso, 1 km e 800 metros, deixando apenas escombros e um cenário aterrador de corpos e enfermos mutilados e com gravíssimas sequelas. Cenário de dor que se estende até a distância de 10 a 15 km, provocadas pela forte radioatividade emanada da explosão. Assombrosa e maravilhosamente, a casa dos jesuítas que aí viviam, a qual estava localizada exatamente a 1 km de distância da explosão, ficou de pé e com todos os residentes vivos, entre eles os padres Hugo La Salle, Flensorge, Cieslik, Schiffer e mais 4 sacerdotes da mesma congregação. O padre Schiffer discorreu acerca do ocorrido. De repente, uma terrível explosão encheu o ar com um estouro de um trovão de um só golpe. Uma força invisível me levantou da cadeira, me jogou no ar, chacoalhou-me, bateu-me, fez-me girar e girar como uma folha numa rajada de vento de outono. Apesar de sentir alguns cacos de vidro em sua nuca das janelas que haviam se estourado, nada havia acontecido com ele. Fisicamente ele estava ileso. Muitos milhares foram mortos pela explosão, e os que ficaram vivos tiveram seus corpos desfigurados pela radiação. E, inexplicavelmente, os 8 religiosos jesuítas não tiveram nenhuma sequela, como se algum campo de força os tivesse protegido. Apesar de que os médicos, cientistas e especialistas disseram que com o passar do tempo seus corpos iriam deteriorar por causa dos efeitos da radiação. Mesmo assim, eles viveram ainda muitos anos com perfeita saúde, para espanto dos mesmos. O especialista do Departamento de Defesa americano, Dr. Stephen Hinehart, declarou: a 1 km a temperatura passou dos 20.000 a 30.000 graus Fahrenheit, podendo transitar entre 100.000 e talvez 1 milhão de graus Fahrenheit dentro de 1 quilômetro, dependendo dos detalhes da construção e se você está dentro da bola de fogo. E a onda de choque teria atingido velocidades sônicas com pressões sobre os prédios a 1 km maiores do que 600 psi.
e os prédios foram demolidos além de 1 milha do epicentro. O diâmetro da bola de fogo era provavelmente da ordem de 2 a 4 quilômetros, dependendo das definições. De forma alguma, um ser humano poderia ter sobrevivido, nem deveria qualquer coisa ter permanecido a pé em 1 quilômetro de distância. Além disso, a cerca de 10 a 15 quilômetros, eu vi as paredes de tijolos de uma escola primária, algumas como em construção devido à explosão da bomba, e eu acho que eu vi poucos sobreviventes terrivelmente queimados, entre 10 e 15 quilômetros. Todos, exceto os jesuítas, morreram dentro de 15 anos por alguma forma de câncer. Também acho que havia jesuítas que estavam perto do epicentro, e uma vista panorâmica a partir do epicentro do Hospital Shima mostrou um tipo de sobrado totalmente intacto, pelo menos do que eu podia distinguir, e me pareceu que as janelas estavam no lugar. Também havia uma igreja com as paredes ainda de pé, mas o telhado foi lançado fora para algumas centenas de jardas. O Departamento de Defesa nunca comentou oficialmente sobre isso, e eu suspeito que aquilo foi registrado, porém nunca discutido na literatura especializada. Eu acho possível que tenham pedido aos jesuítas para também não dizer qualquer coisa naquela época. Revendo os padrões de danos e as características da explosão de Hiroshima, parece que essa arma foi detonada a uma altura entre 600 metros e 1 quilômetro. O mais provável diâmetro da bola de fogo é cerca de 1,4 km. Essa arma foi detonada nessa altura para produzir o máximo de danos a partir da bola de fogo, uma vez que a onda de choque servia para expandir ainda mais os efeitos do fogo. No entanto, o epicentro não foi a área com maiores danos, uma vez que a arma foi projetada para espalhar esses efeitos sobre uma extensa área. O prédio mais forte, que tinha estrutura de ferro reforçado, era o Banco de Hiroshima, que foi engolido pelo fogo a 250 metros do hipocentro da bomba, mas as suas paredes permaneceram de pé. Porém, as janelas foram varridas, diferentemente da igreja, onde estavam os jesuítas a 1 quilômetro de distância do epicentro. A conclusão mais importante de minha análise dos efeitos da bomba Hiroshima é que esta bomba foi intencionalmente projetada e usada para matar ou aniquilar tantos humanos quanto possível em casas residenciais ou desprotegidos do lado de fora, sobre a mais extensa área possível, para o tamanho da bomba. Ao mesmo tempo, minimizando os efeitos da radiação dos destroços contaminados lançados pela atmosfera. Parece que os jesuítas, a 1 quilômetro do epicentro geométrico, tiveram mais do que 90% de probabilidade de estarem fora do plasma da bomba atômica, uma vez que foi uma explosão de ar, e eles estavam apenas por um fio, dependendo da verdadeira altura da detonação. Os jesuítas devem ter tido a borda da bola de fogo literalmente fora de suas janelas. Assumindo que eles estavam fora do plasma, a residência deles deveria ainda ter sido totalmente destruída, com uma temperatura maior que 2.000 graus Fahrenheit e pressão da onda de choque maior do que 100 psi. E conclui ainda o Dr. Stephen Hinehart: não há nenhuma lei física para explicar por que os jesuítas ficaram intocados na explosão de Hiroshima. Não há qualquer dado ou teste verdadeiro onde uma estrutura tal como aquela não tenha sido totalmente destruída àquela distância por uma bomba atômica. Todos os que estavam naquela distância do epicentro deveriam ter recebido radiação suficiente para estarem mortos dentro de, no máximo, uma questão de minutos, se nada mais tivesse acontecido com eles. Não há nenhum modo conhecido de projetar uma bomba atômica de urânio-235 que poderia deixar uma grande área intacta enquanto destrói tudo ao seu redor, imediatamente fora da bola de fogo. De um ponto de vista científico, o que aconteceu com aqueles jesuítas em Hiroshima ainda desafia toda a lógica humana das leis da física como entendidas hoje, ou em qualquer tempo no futuro. Deve ser concluído que alguma outra força externa estava presente, e cujo poder e capacidade de transformar energia em matéria, que diz respeito aos humanos, está além da compreensão atual.